Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com quem? Dr. Walter Trevitz, remido já desse programa, que vem sempre trazendo muito esclarecimento. Para quem não sabe, Dr. Walter Trevitz é professor de universidade na área de Direito e é pesquisador metafísico há mais de 20 anos. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, Cris? Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a todos. E vamos lá, a mais um tema aí, para nós falarmos hoje aí um pouco sobre. Fala aí, o O, que limi- nós vamos né, o falar limiar hoje? das transformações. Nós vamos falar no limiar das transformações. O Walter passou essa pauta bastante interessante. E nós vamos querer. Temos muitas perguntas aqui, hein, Walter? Vamos lá, Walter. Vamos Vamos começar lá, para a gente não perder tempo. vamos lá. O que estamos vivenciando nesse período que indica uma real transformação, Walter? Bom, agora, para todos que nos escutam e todos que se interessam realmente pela mudança, a mudança do planeta e a mudança da onde nós vamos viver, de se admitir definitivamente que as relações humanas se modificaram e as relações com o mundo se modificaram, né? Deu uma ainda última tentativa de manipular os seres humanos, né? O governo escuro tentou ainda, de alguma forma, nos cercar com os últimos acontecimentos que todos sabem aí, e as contrariedades, e ainda as dúvidas, os medos, mas com isso despertou uma nova consciência, mas não é aquela nova consciência projetada, idealizada, é uma nova consciência latente, uma nova percepção da verdade real. E isso está em todos. O que existe hoje é uma dificuldade muito grande numa parte de admitir isso. Ela foge dessa verdade real. Ela sente, ela percebe. Tem muita gente que já é consciente e nega isso e não quer aceitar. E isso que nós temos que realmente perceber. Há uma transformação, essa transformação é latente, é para todos nós, né? E todos que desejamos perceber a realidade desse mundo, né? O caminho é ser humilde e aceitar, ter a paciência de ver essa realidade latente. Não tem como fugir. Não adianta dizer, eu não vejo isso, eu não quero saber daquilo. Claro, sistemas de comunicação de massa, eles transmitem, né, pequenos venenos que mudam, né, a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa perceber a verdade, mas ela está aí. E essa percepção, ela precisa ser aceita por todos nós, porque ela está acontecendo e será cada vez mais inevitável. Ao invés das pessoas acreditarem que haverá uma outra onda, né, em relação aos acontecimentos, não haverá uma outra onda. Existe uma nova onda de consciência e essa vai ser cada vez mais latente e mais forte. E esse é o Maravilha, que assim limiar da seja. nossa grande transformação. Olha, que legal, que assim seja. No teu ponto de vista, está ocorrendo ou irá ocorrer algo de especial para este acontecimento? Sim, há essa transformação dioturna, isso nós precedemos um conhecimento disso há 20 anos atrás, lá na época do Cron, já quando a gente falava sobre isso, existiam alguns acontecimentos, né? E esses acontecimentos hoje são visíveis e reais em relação à nossa transformação. A humanidade foi convidada por 3 vezes no século XX e uma no século XXI a adiar isso, né? Os escuros adiaram esse processo de transformação. E quais foram os momentos, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra e o 11 de setembro. Foram os 3 momentos que marcaram ao interromper dessa transformação. Né? A Primeira Guerra Mundial, para quem estudou um pouco de história, e talvez tenha até alguém escutando que saiba, seja até um pouco contemporâneo da época, a Primeira Guerra foi marcada por transformações que precederam a Primeira Guerra, transformações sociais, políticas, só que os escuros conseguiram deflagrar essa guerra, desviar totalmente, politizar o pensamento, né, e, consequentemente, a Segunda Guerra. E agora,
recentemente, vamos dizer assim, né, o 11 de setembro não é mais tão recente, mas é um acontecimento bem contemporâneo, né, conseguiram mais uma vez desviar. E eu digo isso porque as pessoas também, nesse processo de transformação, elas têm que tomar cuidado, né, com a politização e da formação de ideologias em relação a fatos. Fatos, eles ocorrem independentemente de partidos ou de pessoas, né? Parar de projetar nas pessoas, nos líderes, né, as consequências, os atos, não, porque está acontecendo isso, porque aquele presidente quer perseguir os anteriores, ou o presidente daqui, aí falo lá da América do Norte, aí vem aqui para o Brasil e tudo mais. Gente, não politizem os fatos, não dividam o pensamento, não criem ideologias, isso cria a praga do convencimento, né? O que a gente falou na semana passada. As pessoas tentam se convencer ou convencer as outras que os acontecimentos estão atrás de bandeiras, de cores, de ideologias e de pensamentos sectários, e não é verdade. Os acontecimentos são fatos que estão ocorrendo, transformações reais, e que não tem nada a ver com pessoas, com partidos e tudo mais. Os escuros, sim, sempre fizeram isso, politizaram as coisas, embaraçaram o entendimento das pessoas, né, desviaram o foco. Quando as pessoas começaram a ver a realidade, a década de 60 foi marcada, né, por isso, né, onde drogaram o jovem estava encontrando a liberdade, encontrando o discurso do paz e amor, e aí jogaram toda essa opressão, né, viciante e essas ideias ideológicas e que desviam da realidade. Quando você está pensando em partido e bandeira, você está atrás de quem repete, né, situações e conceitos, e a verdade não precisa ser repetida, ela é. Né? Você não precisa de uma bandeira, você não precisa de um endereço, você não precisa de alguma coisa que estabeleça isso para você seguir. A criação do seguidor, a criação do crente, não do crente no bom sentido, do crente pela fé, né? Aqui não é a crítica a quem crê, mas aquele crente que crê porque a persegue, né? Segue uma ideologia. Isso é, ainda que os escuros tentam fazer com determinada parcela da humanidade, e isso não vai fazer parte, não faz parte de uma real transformação. Que bom, aí sim, né, Walter? Aí realmente é muito legal. Bom, Walter, por que ainda a Federação Galáctica não está visível aí para a grande massa? Porque ainda a Federação Galáctica não está visível para a grande massa. Para a grande massa. O que impede o nosso contato nesse momento é a densidade planetária que está sendo banida. Então, o que faz com que a gente não tenha um real contato, né? Todo mundo fala, pergunta, as pessoas perguntam e perguntam com razão, porque isso já se tornou muito notório, se fala muito, por que eu não enxergo, né? Por que essa Federação Galáctica que você tanto fala e alguns falam, ela é invisível, isso é real, isso é da cabeça de vocês que inventam. Isso ocorre com as pessoas, e ocorre comigo também, isso eu não sou nenhum especial. Eu apenas fui desperto um pouco mais cedo para esses assuntos, estudo, acompanho, tenho alguns contatos interessantes, mas eu sou igual à grande massa, não sou melhor do que ninguém, nem diferente de ninguém. Mas por quê? Porque nós estamos ainda numa cidade que está sendo sublimada para uma quarta dimensão. Quando isso acontecer de fato, haverá grande revelação, mas não haverá uma grande revelação. E saibam vocês, isso é muito importante todos saberem, a grande massa do mundo, os 8 bilhões de habitantes do planeta, é bom saberem isso, que o dia que você enxergar uma nave no céu, você não estará mais em terceira dimensão, você estará vivendo efetivamente acima de quarta dimensão. Então, isso será também um grande sinal de mudança. Então, quem vive muito denso em terceira dimensão, quer puxar a onda para baixo, vai se prejudicar porque a onda de quarta dimensão para cima, ela estabelece um benefício para o ser humano, mas tem que haver a participação de nós todos, tem que haver essa aceitação desse despertar, porque também não adianta as pessoas quererem ver nave no céu, né, dentro de uma quarta dimensão, vivendo uma densidade muito, muito tosca, né, muito densa ainda. Então, o fato desse contato ainda não ser visível está realmente no padrão vibracional, né, que mais a mais está sendo
elevado de acordo com o nosso arbítrio, eles respeitam esse nosso arbítrio, mas existe uma mensagem muito importante que já tem sido divulgada repetidamente, né, que eles vão promover agora a oportunidade dessa mudança vibracional para essa percepção maior. É uma oportunidade. Então, eles dizem que não tem mais como esperar que cada um de nós desperte voluntariamente para a quarta dimensão por via do desenvolvimento, abertura da glândula pineal. Então, eles vão promover uma espécie de ferramenta vibracional que vai permitir a gente ter esse despertar em massa, né? Então, mas isso as pessoas precisam entender esse processo e participar com uma aceitação, né? Uma aceitação de não uma negação à transformação, porque essa negação à transformação vai fazer parar no tempo, isso não vai prejudicar o que vai acontecer. E o que vai acontecer é inevitável, isso não tem volta, não tem outra forma de ser. Então, a grande transformação está dentro disso também. Legal, Walter. Nossa, bacana, viu? E nossa relação com a ufologia tem algo em comum com essas transformações ou não? Totalmente. A ufologia é o portal de percepção de que não estamos sós no universo. Apenas não percebemos temporariamente essa realidade universal. Então, a ufologia é o portal para isso. Ela sempre nos ajudou a perder aquela questão egóica, né? Aquela questão muito humana no sentido denso da coisa, de pensar que nós somos os únicos no universo, que o planeta Terra existe aqui, nós estamos aqui, e a ufologia sempre nos ajudou a esse despertar. Claro que tem uma parte do planeta que deseja não aceitar isso ainda, por questões pessoais, pelas suas próprias crenças, por dizer eu não acredito, está ainda nesse processo, mas em breve não vai ser uma questão de acreditar ou não, vai ser uma questão de vivenciar. E nós vivenciamos, só que não percebemos. Ufologia e foi o grande portal para tudo isso. É verdade. E o que será utilizado como ferramenta para acelerar essa transformação? O despertar da glândula pineal. E em breve, como eu já antecipei um pouco, esse despertar vai acontecer em massa. Todos serão oportunizados, serão convidados, serão recebidos, recepcionados, até mesmo dentro de uma questão que não tem como escapar, porque nós fazemos parte de um sistema vibracional, estamos nele, né, vamos dizer assim. Claro que, gente, entendam, isso é uma coisa positiva, não será nada impositivo no sentido do prejuízo, apenas nós teremos uma percepção maior dessa realidade via a glândula pineal. Óbvio que, como é que funciona, como é que se opera o terceiro olho, né, de forma a não perturbar o ser humano? Obviamente, ele tem que sublimar também os seus atos consigo mesmo, né? Então, quando se fala de elevação vibracional do planeta, esse planeta chama-se corpo humano também. Somos nós, cada um planetinha, né? E esse planetinha tem que subir junto com o planetão, senão você não convive, né? Não existe. Nós somos uma célula do planetão, como uma célula do nosso corpo. Então, para nosso corpo ser de quarta dimensão, nossas células, que são os nossos seres humaninhos que estão dentro do nosso universo interno, vão ter que subir para a quarta dimensão, né? Vão ter que se sublimar. Ah, como é que eu faço isso, Walter? Tem mudança alimentar, mudança de hábito, mudança da sua expectativa em relação à vida, o que você pensa, o que você age. Isso não é um sacrifício, isso é um chacoalhão, né? Nós conseguimos um resultado maravilhoso por ocasião do ingresso desse período que tanto se fala, dessa doença aí que está sendo tão discutida. E, na verdade, a tentativa foi ao contrário, a tentativa era realmente de jogar o ser humano na pior das situações no mundo, mas nós, com toda a nossa força, com a nossa consciência, com o nosso esforço, né, com o nosso amor, né, o amor entre nós, a família, né, os amigos e tudo mais, nós enfrentamos essa situação e acabamos saindo por cima dela, né, com saldo positivo, com saldo bastante, e uma verdade bastante grande,
percebendo que o processo pelo qual aconteceu tudo isso era um processo falso, um processo que não poderia prevalecer, e estamos cada vez sabendo mais disso. E não adianta qualquer liderança de qualquer estágio de governo do mundo, de qualquer, vir com discursos, vir com falatórios, que a gente sabe bem onde estão as coisas. Hoje não precisamos mais perguntar muito para ninguém onde está a verdade. Pode ser que muitos queiram esse conforto, estejam esperando sempre que alguém responda para eles, né? Mas existe um grupo significativo que está fazendo a diferença e que não precisa disso. Não precisa perguntar para médico, não precisa perguntar para político, não precisa perguntar para ninguém o que tem que ser feito, e como tem que ser feito, e o que está acontecendo. Isso é o mais importante. Então, a grande transformação traz essa questão conceitual também, né? Um despertar, a nova consciência. Quando eu falo a nova consciência, não era aquela consciência do New Age, né? Da nova era, onde todo mundo ia lá para os morros, fazia aquelas danças, né? Aquelas orações, levantava a mão para o céu. Não era essa nova consciência, que também teve sua importância. Aqui eu não estou zombando, eu estou diferenciando que essa nova consciência que eu falo agora é uma percepção muito mais profunda e muito mais séria de uma realidade muito mais próxima de nós. E esse despertar pertence a todo esse conjunto de coisas e acontecimentos, né? Olha, que legal. Ô, Walter, e o que a gente pode fazer para contribuir e participar desse processo? O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, um pouco do que fazemos aqui. Nós estamos falando sobre tudo isso, e quem nos assiste, quem nos escuta, está no caminho do que a gente tem que entender, que é esclarecimento. Esclarecer, né? O próprio nome diz, esclarecer, clarear, buscar a luz. Esclarecimento é muito diferente de convencimento. Esclarecimento, quando você busca a luz, você vê uma informação, você vê a outra informação, você vê a terceira, e você consegue reunir de todas elas. Claro que nelas tem que ter a sua verdade, tem que ter a sua realidade, mas você consegue aprender com isso. Você consegue formar a sua convicção e ser independente. Então, a questão maior é o esclarecimento e não o convencimento. Então, por favor, nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem e que buscam, deixem a crença de lado, vão para o esclarecimento, a observação, a pesquisa, né, assistir a uma live de interesse, como nossos amigos ouvintes estão hoje aqui nos ouvindo, outros mais falam dos temas também, e de outros mais. Esse é o ponto, o esclarecimento é a chave e não o convencimento. Quem procura se convencer realmente está de 3D para baixo, está muito com a roda presa, como se fala na gíria, né? Então, não tem que se convencer de nada. Busque se informar para, sim, aprender com os processos de mudança. Porque o esclarecimento, ele faz parte da mudança, né? Uma mudança, uma transformação não acontece sem ele. Agora, o convencimento, não. Ninguém vai mudar, ninguém vai se transformar querendo se convencer, mas se esclarecendo, sim. Então, a ferramenta principal é esse é o caminho. Eu acredito que esse seja o único caminho, de verdade. A humanidade se esclarecendo realmente. Walter, qual os mecanismos que podemos utilizar para maior compreensão deste processo, então? Na verdade, é um resumo, o que eu vou dizer agora é um resumo do que tudo, um pouco que a gente falou até agora, né? É a mudança em si mesmo, né? Sim. Quando existem centenas de perguntas e poucas respostas, é hora de você operar a mudança, e hoje acontece isso. 100% da humanidade está desse jeito. Não adianta a pessoa dizer que não, mas hoje 100% dos seres humanos, ou seja, a totalidade do planeta, eu nunca pensei que eu tivesse a condição de ter a certeza da totalidade. Eu sempre pensei que a gente vivia em percentuais, mas hoje a gente tem a certeza que 100% tem inúmeras perguntas. E quando você tem inúmeras perguntas, né, é o momento de você operar a mudança, e a mudança em si. Como eu falei anteriormente, né, faça de você, né, o mundo, o planeta da quarta dimensão. Transforme você num ser de quarta dimensão.
internamente. E isso tem que deixar o velho de lado, tem que deixar o antigo de lado. Não insistindo mesmo no que era antigo e o antigo normal. Hoje tem uma expressão aí que todo mundo condena, eu também acho inadequada, né? O novo normal, mas existe o antigo normal, né? Aquele aquelas coisas que a gente traz do passado, ou as pessoas trazem do passado, e porque era daquele jeito, tem que continuar sendo. Posso assegurar a vocês também com absoluta certeza dos meus 100% em relação à estatística da humanidade, que é 100% certo que o antigo normal não ajusta mais, não dá mais. Não pensem que o modelo antigo, o modelo da farra, e aqui eu não estou sendo moralista, não estou querendo tirar o prazer das pessoas viverem, o prazer das pessoas se divertirem, mas aquela farra irresponsável, os excessos, né, aquelas coisas que viciavam as pessoas de forma, né, a deixar até a pessoa doente, né, outros excessos mais, aquela irresponsabilidade consigo mesmo, né, que se um dia as pessoas, algumas pessoas, né, que eu sempre me questionei, por que tem pessoas que se destroem tanto, né, com vícios, com utilização né, de produtos que viciam, que deturpam até o espírito, a pessoa fica perturbada, né, ou exageram na alimentação de baixa qualidade e tudo mais. E muitas vezes a gente escutava de alguns, né, o corpo é meu, isso vai para a terra mesmo, eu vou enterrar um dia e tudo mais. E hoje, meus amigos, né, no linear da transformação, a transformação depende de você cuidar dessa casa que você está, senão você não participa neste momento. Porque a passagem, se você não passar aqui, na casa que você está, lá fora, você vai ser conduzido para outro orbe. Então, aproveite, cuide do que é seu, consciente aqui. Mesmo que essa parte aqui de carne e osso vá para a terra, né, mas cuide dela, porque é ela que está te propiciando uma consciência mais presente de uma realidade que fora dela você não tem com tanta facilidade. Tanto é que existem milhares, milhões de irmãos no orbe do nosso planeta esperando essa oportunidade e muitas vezes não conseguem, ou nem vão conseguir tão cedo. Né? Então, isso faz jus as pessoas se cuidarem, né? Operar a mudança em si mesmo para se purificar, não purificar de uma forma ingênua e puritana até, não, mas para se purificar para ser uma casa onde a vibração vai funcionar de uma forma mais elevada. Essa vibração vai permitir que você participe, né, uma participação maior. Não viole o seu eu, não se violente por causa disso, mas procure diminuir as quantidades quando elas são grandes demais, os hábitos, os maus hábitos, pensamentos. Pensamentos também são, né? Quantas vezes a gente, por dia, não é acometido ou conduzido a pensar o inútil, né, ou o mal, né? Então, cuide disso também, é um exercício, né, um exercício da mudança e da grande transformação, né? Sem dúvida. Ô, Walter, e esse despertar será voluntário? Então, ele está sendo até agora. Neste minuto que eu estou falando com vocês, ele é voluntário. Então, quem pretende fazer um trabalho mais independente, menos assim, tipo assim, peraí, eu não estava preparado, como é que é isso agora? Aproveite, porque ele não será mais. Em breve ele não vai ser voluntário. Esse despertar ele vai ser propiciado, né? Mas isso vai ser propiciado no seguinte sentido: você está num ambiente de um padrão energético vibracional mais alto e você vai fazer parte dele. Então, ele momentaneamente vai deixar de ser voluntário. Num segundo momento, lá para frente, nós vamos voltar a ter essa independência e esse processo de aprendizado voluntário. Mas, nesse momento, pela necessidade que existe, para que não haja efetivamente uma hecatombe humana ou planetária, e isso já está bem longe de acontecer, ainda que nossa percepção, alguns acreditem, né, ou digam que o planeta está em risco, o ser humano, não, isso é só discurso, isso é uma tentativa pessimista, né, de entender o nosso universo local, a nossa realidade, mas quando o despertar vier, ele momentaneamente não vai ser voluntário. E isso, inclusive, eles esclarecem
que não há tempo de aguardar cada um de nós esse despertar individual nesse processo, tal. Por quê? Também porque nós, e esse nós eu estou junto, eu sou tão nós como todos os nossos nós, não é um nós fora do, eu estou no contexto, nós temos hábitos que nos dificultam muito o nosso processo de despertar. Um deles é a necessidade de tomar água. Como é que você quer despertar uma pineal de uma massa que toma água com flúor, com cloro, com esses produtos? Você quer despertar a população desse jeito? E não adianta, médicos, hoje mesmo escutei uma breve fala de um médico sobre as consequências do flúor, jornalistas importantes falam dos prejuízos disso, e as autoridades, por enquanto, estão amortecidas, ou vendidas, ou compradas, sei lá o que, nesse assunto. Então, isso é só um exemplo, fora as outras coisas, outros produtos químicos que tem na alimentação e tudo mais, que a gente... Isso, como é que eu vou falar para você que eu vou despertar se eu tomo água vinda da torneira? Claro, passa por um processo de filtragem e tal, mas ela está contaminada. A pasta de dente está contaminada com flúor. Então, eu vou despertar a população desse jeito? Então, eu entendo que, de acordo com as mensagens que a gente recebe a respeito disso, que esse processo vai acontecer por via de uma mudança, e, obviamente, que essas atitudes que violam o direito do ser humano de pensar, de ser livre, deverão ser banidas também. Então, há de vir aí alguma ordem no mundo, porque em alguns países da Europa já não se coloca flúor na água há muito tempo, é proibido. Agora, o Brasil e a países da América Latina, tudo, ainda ficam nessa bobeira de colocar flúor dentro da água, e que a gente sabe que não é para cuidar dos dentes de ninguém. Isso cientificamente já se provou que não ajuda nos dentes, ajuda numa determinada parte da vida, que é da criança, que é entre os 4 e 6 anos, que é na formação da primeira dentição, mas isso também é uma coisa que você beneficia as crianças naquele momento e estraga todo o resto da população com veneno, né? Então, isso não tem, assim, uma comprovação benéfica para todos. Mas o assunto não é flúor, mas eu estou usando como exemplo, né? E de como conseguir o despertar voluntário nesse sentido. Não, é muito difícil. Então, obviamente que vai acontecer por um processo de mudança vibracional do planeta, onde se vai se mexer com o padrão da vibração mesmo, onde que vai pulsar. As pessoas pulsar com uma intensidade mais sutil a glândula pineal. As pessoas, em geral, muitas, mas muitas, eu conheço muitas e eu sou uma delas, estão com a pulsação da glândula pineal ativa já há muitos anos. Eu, há mais de 10 anos, eu tenho um verdadeiro barulhão dentro da cabeça, né? O zumbido, o barulho, e eu cheguei à conclusão que eu escuto a luz. Isso é o barulho da luz, que não é a luz de acender, a luz realmente é esse padrão de vibração. Eu tenho isso há muitos anos, nunca tomei remédio para isso, não tomo, eu passo por isso. Não, agora não está sendo mais tão recorrente, mas teve um período aí, de uns 5 anos atrás, que isso quase era o dia inteiro, parecia que tinha um caminhão, né, roncando dentro da cabeça, estava tudo em absoluto silêncio, aí a gente escuta isso. Isso, milhares de pessoas estão nesse processo. Isso é justamente a emulação da vibração da sua pineal que está sendo ativada gradativamente para essa percepção maior. Então, o que se conclui é que preparem-se e fiquem atentos, porque esse despertar vai ser de uma forma não voluntária daqui bem pouco tempo aí. Olha, é bom a gente estar preparado, estar atento, né, também, né? Para que a gente possa participar desse evento, né, de uma forma bem clara. Ô, Walter, e o que podemos fazer para participar efetivamente desta transformação? Então, essa pergunta, ela quase que parece que repete a anterior ou repete as outras, mas eu acho importante a gente falar com esse foco, porque, na verdade, ela vai reunir tudo que foi dito até agora. Então, entra no que eu sempre digo, as minhas manifestações para o público sempre fala de autoconhecimento, de procura de conhecer a si mesmo, e a transformação,
ela não vai e não ocorre apenas e tão somente fora de si. A transformação principal é dentro de cada um de nós. Cada um de nós. E isso é muito sério, gente. Isso não é discurso de filósofo, isso não é discurso de púlpito de igreja, né? Não é discurso de pastor ou de padre ou de alguém que queira passar a crença religiosa. Isso é uma verdade metafísica pertencente à humanidade, né? Que não tem religião, que não tem ideologia, que não tem partido, que não tem crença. Isso é a realidade. A mudança tem que acontecer dentro de cada um de nós. Tem que tirar a ideia de que você precisa fazer um trabalho interno, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de purificação do campo, né, dos holísticos, né, dos místicos. Isso não tem nada de místico, isso não tem nada, pode ter até de holístico, mas de místico não tem nada de místico nisso. Isso é uma realidade e uma necessidade. Para quê? Para que você tenha uma participação. Aí todo mundo fala, nossa, esse cara só repete isso o tempo todo. Toda live que ele fala disso, ou isso entra no assunto e tudo mais. Muito bem. Se vocês não conseguirem perceber esse processo, vocês vão ter uma coisa muito simples, que já acontece com alguns dos nossos seres humanos, dos nossos irmãos de terra. Não vão entender nada. Nada. Hoje mesmo, eu vivencio isso. Existem irmãos nossos, irmãos que eu falo, irmãos de espécie, né, os humanos, que passam mensagens longas, muitas vezes 1 hora falando, e falam coisas importantíssimas, não falam entre linhas, não falam em línguas, eles falam a verdade, eles falam a realidade, e que a gente aproveita, a gente aprende, a gente até passa também algumas das informações que a gente recebe por esses irmãos aqui também para vocês, e tudo mais. Só que quando você vê os comentários sobre o que eles falam, você percebe que uma grande parte das pessoas não entenderam nada. Não conseguem entender. Não conseguem entender. Né? E isso que é a diferença, e isso é que vai fazer a diferença, mesmo que nós estivermos despertos por uma 4ª dimensão, incentivados na nossa glândula pineal. Vamos supor que venha um líder mundial, uma pessoa de muita proeminência, e tire o flúor da nossa água, consiga convencer definitivamente a não pôr veneno naquilo que a gente bebe, não envenenar o que a gente come e tudo mais. Mesmo que aconteça esse processo, que será um processo maravilhoso e muito positivo, se as pessoas não tiverem feito um trabalho de transformação em si, não vai ter uma vida mais pura, vai ter uma vida mais saudável, mas também não vai fazer parte de um todo, onde a compreensão maior é o efeito do que você vai ter, né? Então, para que você tenha essa compreensão, você precisa fazer um trabalho de transformação em si, né? Então, deixar o velho normal para trás, né? Mudar esse velho normal, ser outra pessoa, né? Entender que se você precisa deixar maus hábitos, você precisa deixar maus hábitos, não é uma opção, não é uma escolha. Eu conheço pessoas, tenho amigos de relação social e tudo, que estão nesse processo de percepção, até são espíritas e tudo, estão nesse processo de percepção, mas eles às vezes falam comigo sobre isso, como se fosse uma escolha deles. Não, eu vou ver se eu, né, se eu paro de beber, se eu paro de isso, se eu faço aquilo. Isso não é uma escolha, gente, isso é uma necessidade, né? Ou você está num estágio do velho normal, ou você passa a um degrau acima, né? E isso é a grande diferença, né? É o grande mecanismo da mudança. Walter, qual será a religião do futuro mediante tudo isso? Nós temos ainda 10 minutos aí para a gente conversar. Walter. Religião do futuro. Qual será a religião do futuro? A religião do futuro é você. Somos nós. Nós somos a religião do futuro, porque cada um de nós, sabendo, tendo consciência de si, tendo consciência dessa transformação, nada mais é que um templo em formação, o templo em si. Escolas esotéricas, escolas de mistérios, de filosofia esotérica. Esotérica, entendam, para quem quer uma explicação rapidinha, esotérico é aquilo que é fechado, é hermético, né? Então, você precisa de uma iniciação para conhecer. Elas mostram
né, que, na verdade, o templo de iniciação e da verdadeira religião está dentro de cada um de nós. A própria Cabala, quando mostra a árvore Sefirot, quando ela mostra a árvore Sefirot, a planta baixa de uma árvore Sefirot, para quem estudou um pouquinho isso, cabe dentro do nosso corpo humano. Da cabeça aos pés, você tem a formação dos chakras, dos pontos de emanação de energia. Então, dentro desse aspecto, a religião do futuro será cada um de nós. Cada um de nós deverá ser a verdadeira religião. Mas não porque nós vamos pregar ou convencer os nossos pares, ou vamos sair pregando, não entendam isso, né? Isso seria muito limitado pensar uma coisa dessa. Mas seremos nós como religião do futuro, por quê? Porque teremos o Criador expresso em si, teremos o avatar do qual nos deixou, né, a livre dispensação, né, da vitória do ser, né, para que nós realmente, cada um de nós, tenhamos, né, uma conexão com o universo e com as coisas do espírito, né? Então, a religião do futuro será cada um de nós, dentro desse aspecto. E quem não conseguir, e também tem uma notícia não muito, assim, otimista para algumas pessoas. Se as pessoas no futuro esperam que vai ter um pastor e uma religião para seguir, elas estão enganadas, porque não vai ter mais, não. Né? Não vai ter mais, não. Então se preparem realmente para serem os seus pastores de si, os seus mensageiros da verdade, né? A construção do seu templo interno, porque em breve vocês não vão ter mais como seguir, porque o seguir será o falso, né? O resplandecer de uma verdade interna em si, o esclarecimento, como a gente falou no início, né, da nossa live, né, que efetivamente vai construir a religião do futuro em cada um de nós, porque não faz sentido você ser elevado em quarta dimensão, em quinta dimensão, porque a gente fala bastante hoje de quarta, porque é uma vibração numa oitava acima da nossa, mas de fato o planeta, o sistema solar já está em quinta dimensão. O nosso sistema solar já está em quinta. Nós que estamos numa passagem e depois vamos conviver com a quinta dimensão do sistema, mas com uma emanação de consciência em quarta dimensão, né? Então, nesse processo, esse convite, essa participação, é que fará efetivamente a religação, né? Porque religião nada mais que é a religare. Religare com o quê? Com o Criador, com a essência. E essa religação tem que acontecer dentro de nós. Então, seremos nós a religião do futuro. Walter, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como você encara a morte nesse sentido? Tem uma pergunta aqui que eu estou me enviando aqui. Então, a morte é uma transformação. Isso não é discurso, não é filosofia, é uma transformação. Obviamente que, quando existe a desconexão física, né, que nós entendemos aqui como morte física, a morte para a passagem para um plano espiritual, você vai se encaminhar de acordo com aquilo que você expressou dentro do que até o Pai Nosso diz, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O céu é aquilo que você criou aqui. O que você criar dentro do seu pensamento forma é a sua vivência no plano espiritual pós a passagem, o desencarne, né? Então, isso precisa ter bastante cuidado, porque se a gente não buscar uma lucidez muito grande em relação a essas coisas, a gente corre o risco de passear em zonas umbralinas, a gente ficar, muitas vezes, que é muito mais uma formação de uma crença limitante, né, no tempo que a gente estava aqui, né, do que uma progressão, e isso muitas vezes, para os planos, para os mestres que encaminham, que nos encaminham no plano espiritual, muitas vezes eles não podem fazer nada, porque é uma prisão que nós estamos, né, e eles só poderão
nos orientar depois que a gente se libertar disso. Então, muito mais importante que a passagem, que a própria morte, é aquilo que a gente cria no nosso céu aqui. Porque assim na terra como no céu, será feita a sua vontade, mas não é a sua pessoal, é do Criador. Mas o Criador nos dá o arbítrio, então faça a sua vontade, né? Manifeste a sua vontade na terra como no céu. Então, cuidado com aquilo que vocês criam como regime de crenças, porque isso vai ser o andar depois. Começou. Olha, hoje não pipocou tanto a nossa live. Olha que bacana. Deu uma pipocada Hoje agora, Walter. Né? Deu uma travadinha. Eu até fiquei preocupado. Falei para a Clarissa ficar de olho, porque, nossa, hoje não pegaram no nosso pé. Walter, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Nós temos aí 4, 5 minutos sobre esse tema e o Walter volta na próxima sexta com novos temas, novos esclarecimentos a todos vocês. As considerações o limiar da transformação significa que ela está acontecendo, né? Ela é mais perceptível para alguns e ainda não é perceptível para os outros, mas ela está acontecendo. Então, participem disso, se preparando. Tem dúvida? Procure amigos que já estão no processo, procurem pessoas que podem esclarecer, procurem esclarecimento, fujam da crença limitante e o trabalho é esse, porque a transformação, ela está acontecendo, né? E agora a percepção dela vai ocorrer, até o fim do ano vai ocorrer com mais intensidade, e eu muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima sexta-feira, que estaremos aqui com outro tema para vocês. Eu que agradeço a tua presença, amiga, sempre trazendo muito esclarecimento. Me deu rouquidão agora. Gratidão, Walter, gratidão ao pessoal da TV Galáctica e até o próximo programa. Gratidão.